Olá, olá, família brasileira, tudo bem? A tentativa número 40 de gravar esse podcast, graças à NET. Muito obrigado. Você que está procurando TV a cabo e internet, não assine a NET, vai em outra operadora, porque Eduardo Miceli está tendo muito problemas. Tudo bem, Dudu? Sou Tricurte e estou com o Eduardo Miceli. Tudo bem, Dudu? Olá, Peraí, tudo bem? esqueci. Aí. É quarta-feira, a gente já tá passando, então. Aí já tá naquele dia da esperança pra semana que vem, entendeu? As coisas... Ah, mas eu tô na esperança, né? Porque Kelly Mac cortou Jermaine e Fed, pelo amor de Deus, né? Eu ficaria na esperança também. Eu tentei pegar a defesa do Chicago em alguns fantasies, não dei o bid grande o suficiente e acabei ficando sem. Quem diria, hein? Amigo. Quem diria que esse dia ia chegar, hein? Fala de novo que eu gostei de ouvir. Fala de novo. Eu queria pegar a defesa do Chicago. Querer pegar a defesa de Chicago nos waivers, só que as pessoas estão pagando demais por ela. E eu não equiparei. Equiparou isso, você não equiparou a proposta. Gente, tudo bem? Meu nome é Tricurte. Pra quem não sabe, estou com o Eduardo Miceli, o baluarte do Roteiro Nacional, apresentador do Plano de Jogo, o programa de fantasy do NFL Challenge, né, que vale uma viagem pro Pro Bowl, desculpe, do pessoal que cuida da NFL aqui no Brasil, uma iniciativa muito bacana. Eduardo Miceli está comigo desde 2014, é isso? 15. 15? Você já é meu namoro mais longo. Oh, meu amor. Não que isso seja difícil, né? Não, brincadeira. Quando eu namorei bastante. Sou homem romântico, né? Um homem agora é um homem que tá livre no mundo, né? Um homem que está liberado, solto, dando rolê por aí. É um homem maravilhoso. Não sei. Vamos deixar isso aí, né? Deixa isso pra ciência responder. Quem sabe eu encontro, né? Uma pessoa que balance meu coraçãozinho, Eduardo Miceli. Vamos ver. Vamos ver. É importante ter esperança. E falando em esperança, eu sei, você é ouvinte do Footballcast. Você tá ouvindo esse negócio só pra ouvir a sofrência e pra ouvir... Eu já tava bem em relação a isso, cara, mas... Cara, que você quer? Vamos lá. Seguinte, antes de mais nada. Como vai funcionar hoje? Quarta-feira a gente vai postar um podcast de 30 minutos de recap da rodada. Amanhã a gente vai postar outro podcast. Curte, mas vocês não falaram que vocês vão fazer um podcast só por semana? Mas ia ser um podcast só de 1 hora. Não tem sentido a gente fazer um podcast de 1 hora no início da semana e dane-se vocês. Então, como nossas agendas são bem complicadas, mais a do Eduardo que a minha, mas não culpando ele, porque a minha também tá um pouco, a gente vai gravar 2 de meia hora. Muito obrigado às pessoas que deram essa sugestão. Por exemplo, o nosso ouvinte, o Simon, no Twitter, mandou essa sugestão aí, porque semana passada a gente fez isso sem querer, né? Foi meio que na casuística, por conta da troca do Kyle Mack, precisava de um podcast de emergência em relação a isso. E aí a gente também precisava fazer a prévia da semana, e ficou assim. Então, 2 podcasts de meia hora, vamos tentar aproveitar o tempo aqui, e vamos ver. Se der certo, a gente continua na próxima semana, se não der certo, a gente volta com um podcast de 1 hora só, mais o podcast dos sócios do nosso site. Pedir desculpa rapidamente, ontem a gente não publicou texto nenhum, terça-feira, porque deu problema no nosso servidor. Fiquei que nem louco ligando no servidor. Quando acontece essas coisas, eu fico que nem o Mark Zuckerberg no filme do Facebook, ou a rede social. Sabe quando cai o servidor ele fica surtado? Aham. Eu fico assim. Eu tenho crise de ansiedade. Eu tô falando bem sério isso. Tipo, é bem sério, eu tenho crise de ansiedade, é muito ruim. Mas já voltou, tá tudo certo, tudo que a gente tá gravando podcast agora, vou conseguir postar e maravilha. Dudu, então vamos lá. Críticas, sugestões, etc. @CurteAnthony, eu no Twitter, @MiceliFF, Dudu no Twitter também. No Instagram, sou @AntonyCurte, Eduardo Miceli, @Eduardo Miceli. Bora? Vambora. Desculpa começar por isso, mas 417 jardas, 48-40. 367 jardas aéreas. Não, foi isso? Eu nem sei mais. Eu não sei. Eu não tô. Já é quarta-feira. Eu já esqueci. Ó. Eu quero que você fale com a voz do Faustão as dicas, certo? As dicas são: estudou em Harvard, tem o apelido de Fitzmagic e já jogou nos Bills e nos Jets. Qual a voz do Faustão? Vai, que nem eu. É um país da Europa. Manda bala. Ai, meu Deus. Só vai. Estudou na faculdade de Harvard, galera.
Já jogou pelo Buffalo Bills, pelo Oakland Raiders e pelo New York Jets. Seu apelido é Fitzmagic. O glorioso 48 no Wonderly, galera. Ryan Fitzpatrick. Essa fera aí, meu. É, brincadeira. Bom, ó, morte, impostos, Curte se ferrando na vida em algum momento, Eduardo Miceli se ferrando com os times e Ryan Fitzpatrick substituído titular jogando bem. 42 pontos no Fantasy esse cidadão fez. Cara, sério. Foi um baile, né? É meio triste que você... Foi a maior surpresa da rodada, tá, gente? Assim, não tem outra perto. Não tem como. Não tem como. Nem os Jets dando aquela traulitada nos Lions, até porque a gente elogiou os Jets aqui. No podcast da AFC East eu falei que era o melhor time sem seus Patriots da AFC East. Enfim. É questão de expectativa também, porque você vê uma defesa dos Saints, que foi top 5 na liga ano passado, top 5, recebendo um time sem o quarterback titular, um time que tem problemas flagrantes ali dentro, em especial na secundária. Tudo bem que a secundária não segurou a onda que o Drew Brees teve 439 jardas. Mas um time que... Vamos lá. O Tampa Bay tem armas ofensivas, só que o James Winston não as usou tão bem ano passado, inclusive o Deshaun Jackson foi muito mal, porque eles não entraram em sincronia. Só que o Fitzpatrick falou, se eu lançar a bola funda, talvez eu consiga aproveitar o Deshaun Jackson. E, cara, ele lançou 3 passes para mais de 30 jardas, se eu não me engano. Sim, a defesa o Deshaun Jackson teve 148 jardas recebidas, 2 touchdowns. O Marshawn Lattimore foi incendiado nesse jogo. Não, parece que o plano de jogo... Mike Evans teve 147 jardas, é a melhor marca dele na carreira. Sim. A melhor marca da carreira dele desde o ano passado. Do outro lado, cara, foi um tiroteio. Não é mérito da defesa dos Buccaneers isso, tá, gente? Porque quando a gente olha os Saints perdendo um jogo, fala assim, se pá que pararam o Drew Brees. Não, o Drew Brees teve 439 jardas aéreas e 3 touchdowns. O ponto é que o Ryan Fitzpatrick... velho, fala aí, mano, eu nem sei mais o que dizer. Não, o plano de jogo dos Saints parecia assim, eles não vão ficar abusando da gente em bola funda, vão botar todo mundo pra frente. Porque você pega esses touchdowns, o cornerback tá sempre de costas correndo atrás do wide receiver, isso não é um bom sinal. Ele tá sempre tentando play catch-up, tá ligado? Tipo, vou te pegar no pega-pega. Cara, não é maneiro. Eu acho que foi a primeira vez que 2 recebedores tiveram 140 jardas mais touchdown. Assim, a parada foi um negócio surreal. Agora, foi só um susto? Eu acredito que sim. Foi uma regressão à média, só que muito pior do que esperado. Vai ter uma regressão, é isso que eu quero dizer. Vai ter uma regressão à média, só que o que aconteceu no domingo não é a regressão à média. Não, é cocô em chamas. É a regressão à merda. Então, como disseram no Twitter agora uma pessoa muito virtuosa com esse comentário que eu adorei. Então vai ter uma regressão à média dessa partida. A defesa dos Saints... Foi o Carlos, eu acho. Um cara muito legal, inclusive. Foi muito maneiro o comentário dele. Então os Saints vão voltar a ter uma defesa mais estável, menos que essa. Ano passado, os Saints tomaram uma vavara do Minnesota Vikings em Minnesota na primeira semana. Perderam na segunda para os Patriots também jogando mal. E a partir da terceira o negócio engatou. Os Saints perderam 7 primeiros jogos nas últimas 8 temporadas. Então eles não conseguem ser bons na semana 1, esquece. Foi só um lapso? Cara, você não pode botar 48 pontos só num lapso. Alguma coisa ali foi muito mal planejada. Vamos ver se eles vão ter fôlego para recuperar isso já na semana 2, recebendo Cleveland Browns lá em Nova Orleans. Muito bom. Vou tentar fazer uns 3 minutos por jogo, mais ou menos. E beleza. Agora, já que você tá já senti que você tá soltando fogo, já vou engatar aqui. Abre aspas, não conseguimos chegar no Jared Goff. Vamos dar uma olhada e descobrir o porquê. Fecha aspas. Gruden, John. Eu tenho uma sugestão. Eu não tenho. Sugestão eu não tenho. Eu tinha 3 semanas atrás. Que tal assinar... Eles podem trocar pelo Kelly Mack. Vamos dar aqui. Agora, aí o John Gruden vai dar aqui 4 escolhas de primeira rodada, falando, ele realmente é um jogador geracional, ele vale 4 escolhas. Vá, meu amigo, meu camarada. Aí, vamos lá. Os Rams deram uma traulitada nos Raiders. O primeiro quarto ainda foi um pouquinho competitivo, mas depois os caras passaram o caminhão. Foi muito feio por vários motivos. Primeiro que o Sean McVay era tipo um adolescente quando trabalhou pro John Gruden, e agora, anos depois, o McVay dando uma cacetada na cara do Gruden. Vários temores. Cara,
Puta que pariu, velho. Sabe quando você tá saindo com uma menina, aí todos os seus amigos falam assim, cara, vai dar besteira isso aí, velho. Para de sair com ela, essa menina não vai dar certo, ela, né? Olha só. Dito e feito. Porque todos os temores se concretizaram. Primeiro, o cara foi lá e trocou o Khalil Mack. Segundo, ele cortou o Martavis Bryant e já tem notícia que ele quer contratar de volta. Terceiro, que o Derek Carr, passando pra wide receiver, tipo, vamos lá. Cinco passes completos, 3 deles foram em screen. Isso é muito, muito ruim. Mas seguinte, o que eu acho desse jogo? Quando você fala do Saints e o Tampa Bay, é o tipo de vitória que é completamente inesperada para um time que você consideraria inferior aos Saints. A derrota dos Raiders é esperada porque os Rams são um dos melhores times da liga. Eles são muito, muito bons. O John Gruden executou um plano de jogo muito bem no primeiro tempo, que foi dominar a posse de bola e não deixar os Rams tocarem na bola. Só que isso, quando o script do jogo acaba, naquelas 25, 30 jogadas planejadas, o time caiu por terra. Caiu. O segundo tempo, o Sean McVay deu um baile, cara. É assustador. Eu já não sei se isso aí é, tipo, falta de ritmo do Gruden, porque ele fazia 10 anos que ele não era head coach, ele não foi coordenador, nem nada nesse período. Ou se, cara, sei lá, velho. A primeira semana é muito, muito difícil você fazer um diagnóstico mais preciso, você tem só a reação. Então, vamos falar do que foi ruim e do que foi bom. O que foi muito, muito ruim? O Derek Carr foi muito, muito mal. Desde que ele quebrou a perna, ele fica nervoso no pocket, com o pocket limpo, ele se livra da bola, ele não lança passe em profundidade. Tá um negócio de louco, assim. O cara parece que perdeu 100% a confiança que ele tinha, que ele mostrou em 2016, tá? Porque tem gente que fala, vocês exageraram na temporada de MVP. Eu falei, cara, bota o jogo contra Baltimore na semana 3 ou 4, que você vai ver que não era um exagero. O cara tava jogando em altíssimo nível. Só que se machucou... Não, 2016 ele tava jogando muito bem, cara. Muito. O nosso empolgou... A gente, primeiro de tudo, vou pontuar aqui. Tenho carinho pelos Raiders, tá? Eu sei que tem um ou outro dos Raiders ficou meio chateado com as brincadeiras e tal, mas eu faço brincadeira comigo mesmo e tô fazendo até agora com a derrota dos Bears pros Packers. Então vamos levar na esportiva, né? Pro próprio nome, esportiva, esporte, entretenimento, não é... Vocês não são donos dos Raiders, nem dos Bears, nem... Entendeu? Mas eu gosto dos Raiders, mas eu queria deixar bem claro que o Derek Carr já é minha ex. Já desisti. Desculpa, mas eu tô entregando a toalha. Não, desistir... Eu tô tipo... na luta do Apollo contra o Ivan Drago. Uhum. Eu não quero ver o cara chegando na lona e morrer. Eu só vou jogando toalha aqui já. Eu vou esperar um pouco mais pra jogar a toalha nele. Vamos ver como é que a evolução desse sistema se dá. Mas só um comentário também. O plano de jogo de não passar pra wide receiver, eu não acho assim, um absurdo. Porque eles têm aqui tá ali, o Marcus Peters, né? Então eles estavam sendo muito bem marcados. O problema realmente, eu acho que passa diretamente pelo Derek Carr, a perda de confiança, o medo de passar em profundidade, as interceptações com pocket limpo. Isso daí tem que mudar pra ontem, ele tem que sentir mais confiante. O bracinho de Alex Smith. Ele tá com isso e ele não tem esse bracinho de Alex Smith, entendeu? Não. Esse é o ponto. É o maior bíceps do mundo. Eu chamei esse cara de Deus do bíceps, esse palhaço não passa mais a bola em profundidade. Ele jogou uma out linda e maravilhosa. Falei, cara, tá aí, é isso que a gente precisa ver, essa força no braço, essa vontade de passar pra mais 5 jardas. Enfim, vamos ver o que acontece. Acho que perder pros Rams é normal, mas me preocupa Derek Carr. Muito bom. A gente não vai conseguir falar de todos os jogos. Do lado dos Rams, Todd Gurley destruiu, o play action deu muito certo para o Jared Goff no segundo tempo e era o que esperava, né? The Rams are who we thought they were. Total. Já falamos sobre Fitzpatrick, já falamos sobre Raiders e Rams. Não vai dar para comentar extensamente sobre todos os jogos, só queria falar rapidamente. Patrick Mahomes teve 4 passes para touchdown, inclusive 2 para o Tyreek Hill, e o Kansas City Chiefs de novo venceu o Los Angeles Chargers, né? Que aqui na minha base de dados da ESPN americana tá San Diego Chargers, ok. Pelo jeito ninguém ainda entendeu que foram para Los Angeles e ninguém tá aceitando isso. Então o Mahomes jogou bem até, os números dele, porcentagem de passos completos não foram aquela maravilha, mas isso era esperado. Agora, do lado dos Chargers, né, um monte de lesão, Joey Bosa não jogou e já me preocupa. Dois favoritos, rapidamente. 2 favoritos, pra mim, a divisão, eu já tô com o pé atrás e já tô reconsiderando. E não é overreaction de semana 1, não, é por causa de lesão, principalmente. Os Chargers e o Atlanta Falcons, que perdeu o Deion Jones e Keanu Neal. Então, são 2 perdas muito fortes na defesa, e a gente viu a desgraça que foi na red zone dos Falcons
na semana 1. São dois times que eu já estou bem preocupado, mas a NFC South, vamos combinar que virou terra de ninguém, né? Os Panthers melhores do que se esperava, embora Dallas tenha jogado muito mal, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Atlanta com as mesmas mazelas do ano passado e os Saints com as mesmas mazelas das primeiras semanas do ano passado no lado defensivo da bola. Então, Chiefs e Chargers é isso. Steelers e Browns, você quer falar alguma coisa bem rapidinho? Big Ben vai melhorar nessa semana, tá, gente? Foi só uma semana ruim. 3 interceptações não é padrão. E o Cleveland Browns melhorou. Inclusive. E o Cleveland Browns melhorou. O Taylor não jogou bem, mas a defesa dos Browns fez um trabalho muito, muito bom. E mantenho a minha... Sim, o Denzel Ward, calouro. Mantenho a minha previsão de 5 vitórias, pelo menos, para os Browns neste ano. Vamos ver se o negócio engrena. Imagina se eles vão pro White Card, ia ser maravilhoso. Ravens e Bills, rapidamente, jogo que não foi transmitido na TV. A água bateu no popô do Joe Flacco, né? Lamar Jackson entrou em jogadas especiais, teve uma corrida de 39 jardas, inclusive. Chegou a passar a bola, então aquele mix que se esperava até foi utilizado. O Flacco teve 3 touchdowns e uma interceptação, jogou muito bem, as suas armas deram certo, os recebedores que chegaram receberam para touchdown, Crabtree, o JJ também, aliás, JJ não, o John Brown, né? E o Willis Snead, né? Tô puxando pela memória, ainda bem que eu não errei. Isso. E é isso, os Ravens jogaram muito bem, a defesa dos Ravens sempre elogiamos e mantenho meu palpite dos Ravens, pelo menos o wildcard da Conferência Americana. Lá dos Bills, do Nathan Peterman não tem a menor condição. Zero. O Josh Allen entrou no meio do jogo, é o terceiro jogo que o Peterman começa como titular e nos 3 ele saiu ou por lesão ou por desempenho. Peterman terminou o jogo com números horríveis, 5 de 18 para 12 interceptações, e o passe mais longo que ele deu foi de 8 jardas. Monstro. O Josh Allen entrou no meio do jogo, teve 6 de 15 para 74 jardas. Os números do Josh Allen foram melhores, mas o Allen mostrou os mesmos problemas que a gente viu, primeiro, no tape de Wyoming, segundo, na semana 3 da pré-temporada contra o Cincinnati Bengals. Contra uma defesa titular da NFL, o Josh Allen trava. A leitura dele vai pro cacete, que é a pouca leitura que o pobre coitado tem. Ele não foi bem quando teve essa oportunidade de começar na pré-temporada. E vamos ver agora se ele vai ser o titular de fato na semana 2 ou se eles vão insistir no Nathan Peterman. É uma boa pergunta, lembrando que o início do calendário do Buffalo Bills é muito, muito complicado. E olha, quarterbacks à parte, esse time é horrível. Esse time do Buffalo Bills é terrível, cara. Terrível, terrível. Eu queria muito que o True Davis White estivesse melhor situado. Eu gosto muito dele. Cara, é muito ruim esse time. É muito, muito ruim. Eu li no Twitter hoje de manhã, parece um time de expansão, só que um pouco melhor. Nossa, que crítica, hein? E eu acabei de ver, antes de gravar o nosso podcast, eu vi o condensado desse jogo no Game Pass e, cara, é bem tenso, viu? É bem tenso. Sim, eu vi o jogo. Não foi legal. Gente, seguinte, a gente vai prorrogar a promoção, como a gente deu probleminha no servidor nessa semana aí, também outros probleminhas, mas já foram solucionados. A gente vai prorrogar a promoção para você que quer se tornar sócio do nosso site, profutbol.com.br/oferta podcast, 30% de desconto no nosso plano anual, para mais conteúdo, para mais podcasts e etc, certo? Então fica a dica aí, você que quer ainda mais podcast, a gente grava pelo menos um por semana a mais dos podcasts dos sócios. Semana que vem a gente volta, espero que tenha estabilizado a internet do Davis pra gente voltar com Quebrando Mitos, que a cada 15 dias é exclusivo dos sócios também. E fica aí essa dica maravilhosa. O nosso assinante também tem desconto de 15% na loja do site e voltaremos com as camisetas. Já mandei fazer a Mac Attack. Uhum. Se você quiser, a gente pode fazer uma preta e cinza pra você. Uma preta e prata. Ou você prefere não? Eu tenho uma camisa do Kalil Mac, cara, relaxa. Não precisa disso. E também mandei fazer uma com Aaron Rodgers, esse pererê. Eu gosto dessa. Fazer o quê? E a gente vai pensar outras interessantes também. E lá tem a Jared Goff, tem a Deus Rekar, que já não vale mais, né? Uma camiseta que inspirou. Vou mandar tirar do ar essa aí. Deixa o Watson, que também, né? Deu uma inspirada, mas não foi culpa dele, foi dele ofensivo. A gente vai falar na sequência desse jogo. Então, entre em actionshop.com/profootball e tem meu livro também, Manual de Futebol Americano. Se você está em dúvida ainda, usa o cupom podcast, que tem mais desconto. No caixa ainda tem uma promoção maravilhosa de 3 camisetas por R$129. Dudu, vamos lá então. Dê show agora? Que show. Não teve show não, mas muito por conta da linha ofensiva que foi muito mal, né? Pior porcentagem de pressão que o Deshaun Watson sofreu, e olha que ano passado o bagulho já foi complicado, né? Foram,
Vou dar dados para você. 55% de passes pressionados é a pior marca que um quarterback sofreu desde o início da temporada passada. Dos 42 recuos para passe, o Watson foi pressionado em 23. Nossa. O Watson, ele precisa ter um pouquinho mais de flexibilidade dentro do pocket com essa linha ofensiva. Porque às vezes ele fica parado lá com os 2 pezinhos de pirulito dele travado, que nem o Tom Savage na semana 1 do ano passado. Quando ele vê o pocket tá em cima dele, ele tenta correr e não consegue fazer nada. Se ele olhar o tape do quarterback que ele enfrentou, que é um cara que tá sempre trabalhando os movimentos, centrando, fazendo step up no pocket, ele já vai melhorar drasticamente. Não tô falando que não é bom ele ficar com os olhos no fundo do campo, não. Isso é excelente. Mas ele fica muito, muito paradão e às vezes isso custa um pouco mais do que poderia. Jogo ruim, cara. Jogo ruim porque a linha colapsou completamente contra os Patriots. Eu imagino que vai acontecer contra um pass rusher ainda mais qualificado. E vamos deixar claro que o pass rush dos Patriots não virou o melhor da NFL do dia pra noite, Não. tá? Eu sei que vai ter gente que vai empolgar, que o Adrian Claiborne chegou, que o Trey Flowers teve uma ótima partida, mas vamos segurar essa emoção aí. A linha ofensiva dos Texans é a pior da NFL. Não tô falando que a linha dos Patriots não melhorou. Aparentemente sim. Mas não é o parâmetro. a linha ofensiva dos Texans é sacanagem. Essa Pois linha é. é muito ruim. E ó, o Deshaun Watson, pela primeira vez, ele teve menos de 50% dos passes completos na sua carreira, é o 8º jogo da carreira dele só. E ele não teve bons números pressionados. Ano passado, quando ele estava sendo pressionado, ele estava conseguindo improvisar e mandar muito bem. Só que os Patriots fizeram uma coisa muito certa, que já tinham feito contra o Marcus Mariota no jogo de pós-temporada do ano passado, no Divisional Round, que é colapsar o pocket de fora para dentro, né? Que é uma medida efetiva contra quarterbacks que conseguem improvisar fora do pocket. Aaron Rodgers, Russell Wilson, Deshaun Watson, e deu muito certo. Do outro lado, né, o marido da Gisele é o marido da Gisele, né, não tem muita coisa para falar do homem. Teve uma interceptação, mas não foi culpa dele, o passo foi desviado na linha de scrimmage. E a dupla Rob Gronkowski e Philip Dorsett foi extremamente prolífica. Gronkowski 123 jardas, o Dorsett 66, ambos tiveram touchdown, e é a 250ª, sei lá como fala esse número, é a vitória número 251 da carreira do Bill Belichick, e agora ele passou o Tom Landry e é o 3º treinador da história da NFL com mais vitórias. Acho difícil ele passar o Don Shula, e eu acho que o segundo é o George Halas, porque eles treinaram muito tempo. Não sei até quando o Bill Belichick vai treinar, mas pra mim já é o melhor treinador da história e é hora concurso, não tem nem como. Espero que essas papagaiadas de Spygate, tá? Porque todo mundo faz isso aí. É uma baita de uma hipocrisia. Porque os Patriots roubam. Porque o Atlanta Falcons aumentando o volume no estádio, ninguém fala. Não, o Indianapolis Colts fazendo isso, ninguém fala. Os Broncos, quando filmaram o treino dos 49ers, que é muito mais grave que filmar sinal da sideline, ninguém fala. Mas porque os Patriots ganham, obviamente as pessoas vão falar. Espero que essas coisas não sejam consideradas de maneira tão bizarra e daqui 20 anos o prêmio de treinador do ano da NFL seja Bill Belichick Coach of the Year, porque o cara é muito bom e quem não gosta, problema é de quem não gosta. Pois é, o Bounty Gates também fala, os Saints são sujos. Meu irmão, todo mundo fazia. Todo mundo fazia. Até porque o esporte físico pra cacete, o coordenador defensivo chegava, você arrebenta o quarterback. Nunca aconteceu, né? Não, foi só o Saints. Nunca aconteceu. Só os Saints fizeram isso. E tiveram essa ideia. Hipocrisia. É muita hipocrisia, cara. Na boa. E agora eu não tô defendendo os Patriots só, não. Eu estou reforçando o que o Eduardo falou do Saints. É muita hipocrisia. Muita hipocrisia. O Jerry Rice jogava com cola de handball na mão e isso não muda o fato de que ele é o melhor recebedor da história da NFL. Vamos parar de ser hipócrita e parar de achar que um esporte competitivo e milionário como a NFL, todo mundo é bonzinho, ninguém faz... Cara, no jogo de... vou dar um exemplo. Monday Night Football. Vamos falar rapidamente sobre esse jogo. A defesa dos Jets sabia absolutamente tudo que os Lions estavam fazendo. Sim. Isso é roubar? Isso foi estudo. Pois é. Isso pegou mal, hein? Vamos lá, beisebol. O catcher, muitas vezes, ele pega o arremesso e ele dá uma emoldurada pra dentro da zona de strike. Chama pitch framing isso. É roubo isso? Ah, sim. Tem uns mané que fala que é. Eu acho que não. E bola pra frente. Algo a falar sobre Jets e Lions? Eu quero falar que pegou muito mal pro Jim Bob Cooter, né, o coordenador ofensivo. Ele ficou da mudança de gestão, né, o Matt Patricia entrou no lugar do Jim Caldwell. E a defesa dos Jets saiu do jogo falando, cara, a gente via o que o Matthew Stafford estava sinalizando, a gente sabia qual era a jogada, a gente conseguia parar. E se vocês olharem a prévia que eu escrevi dos Lions no Pro Football, eu falo justamente isso. Teve muita previsibilidade de formações do Cooter ano passado. Parece que vai estar sendo mantida para esse ano. Então, né, é um problema gigantesco que pega super mal já na primeira semana ser tão dominado assim.
Acho que não tem muito o que falar, Eduardo já falou o que precisava desse jogo. Boa estreia do Sam Darnold, o único quarterback calouro titular. Então, mandou bem na pré-temporada, não tem por que colocar o Josh McCown. Eu disse muitas vezes, esse time dos Jets é arrumadinho, esse time dos Jets ano passado surpreendeu e era um elenco muito fraco e a comissão técnica fez um trabalho muito bom. O trabalho tático do ataque foi muito bom ano passado e o Darnold foi muito bem sim, né? E ele fez várias coisas bem. Dentro do pocket, 10 de 13 para 135 jardas e 2 touchdowns. Com 4 ou menos indo para cima dele, ele conseguiu escanear a secundária mesmo tendo 7 marcando. Com passes para mais de 15 jardas, 3 de 4 para 78 jardas e um touchdown. Sem play action ele foi muito bem, ele não errou nenhum passe sem play action, 10 de 10 para 2 touchdowns. Passando em shotgun, 7 de 9, 120 jardas, 2 touchdowns. Então, ele foi muito bem. Fora do pocket também, né? 6 de 8, 7.9 jardas por tentativa. Ele foi muito bem. Foi uma estreia muito sólida do Sam Darnold. Não houve turnovers, que era o grande problema dele em USC. Do outro lado, já existe... é verdade, teve pick six, desculpa. É que assim, foram tantas interceptações dos Lions. Não, foram tantas interceptações dos Lions que eu travei. Eu nem lembrava já mais que o Sam Darnold tinha tido a pick six. O que é a prova da resiliência mental do cara. Tipo, ele lançou o pick six na estreia dele da NFL, fora de casa, e depois jogou super bem. Mas tudo bem, porque o Brett Favre em 91, na primeira tentativa de passe, também sofreu a pick six. E o James Winston também, quando estreou. E o James Winston em 2015. Mas um foi melhor que o outro, no caso. No caso, eu acho que o Brett Favre teve uma carreira, pelo menos uns 4 primeiros anos melhores que o James Winston, né? E... Acho que você poderia afirmar isso. E o Brett Favre não coloca a mão na virilha de motorista de Uber, né? Enfim. E também não, tipo, sobe em cima da mesa no campus de... Onde que ele estudou mesmo? Southern Mississippi. E não, foi Southern Mississippi. Não, o Favre. O Favre. Bom, o Favre. Sobre Jets e Lions, é isso. E tá rolando um rumor aí que o Patricia tá meio que perdendo o vestiário. Já? O time nessa situação ele adiantando. Ele importou o modelo Bill Belichick e vamos combinar que o modelo Bill Belichick com um treinador em primeiro ano, mandando os caras dar volta no campo toda hora, não parece uma boa ideia, né? Cara, eles meio que sabiam que isso ia acontecer, né, ô diretoria? Então, diretoria Jim Carrey, porque... total. E, quer ver? Eu vou dar um search no Twitter para ver se tem mais alguma informação em relação a isso. Vamos ver aqui. Estou procurando por Lions Veterans. Aqui, ó. Mike Garofalo. Nós falamos no outro dia no Good Morning Football sobre os veteranos dos Lions estarem insatisfeitos com quão duro o Matt Patricia trabalha eles em treinos e sobre as regras. O resultado na última noite foi a lavada tomada pelos Jets, que pode complicar as coisas. Vamos ver. E eu só quero falar uma coisa sobre boa dos Lions. O Kerryon Johnson pareceu o melhor corredor desse elenco, então, yay! Algo bom, mas... Enfim, até o Matt Castle entrou no jogo no final. E foi interceptado. Bola pra frente. Deixa eu ver o que mais que falta falar aqui, ó. Então, rapidamente, Dudu, bate-bola, jogo rápido de jogos que não foram da TV, tá? E que a gente não vai ter todo o tempo do mundo pra falar, pra gente dar atenção a outras partidas mais importantes em termos de narrativas. Não que os times não sejam importantes, mas há partidas mais importantes em termos de narrativa. Bengals e Colts, bate-bola, jogo rápido. 30 segundos, vai. É bom ver o Andrew Luck de volta, um pouquinho enferrujado ainda, mas achando seu lugar na NFL hoje. E o Cincinnati Bengals, uma boa vitória. O Joe Mixon se mostrou, né, o agressor, se mostrou uma boa opção de running back. Lembrando sempre que o Joe Mixon quebrou o maxilar de uma mulher numa briga, e eu vou lembrar sempre que possível isso, porque ele foi imbecil. Jaguars e Giants. Defesa dos Jaguars é boa, ataque dos Giants tem o Eric Flowers, isso não é bom. Right tackle. Postei um GIF da câmera Auto 22 no meu Twitter. Eric Flowers Appreciation Tweet, você viu? Eu vi isso, maravilhoso. Maravilhoso. Ele perde o bloqueio e ele simplesmente tenta dar uma rasteira. É assim, simplesmente sensacional. Fantástico. Deixa eu ver o que mais. Redskins e Cardinals. Adrian Peterson voou, mas lembrando que na primeira partida dele no ano passado ele também foi muito bem. Então vamos segurar um pouquinho a empolgação. Né? E pelos Cardinals. Então vamos segurar um pouco a empolgação aí. Não quer dizer que ele virou o melhor running back do mundo de novo.
Larry Fitzgerald foi... Deixa eu ver aqui se tem números dele. A única opção possível. Só pra A comentar... única opção possível. Alex Smith muito confortável no esquema do Jay Gruden, né? Só é muito, operando bem os running backs. Adrian Peterson foi muito bem, teve muito volume. E a secundária de Washington também foi bem, especialmente o Quinton Dunbar, que parece ter dado um salto em relação ao ano passado, e isso pode ser o fio da balança para um wild card para Washington. Pra mim, eu falei no Twitter que ia assistir esse jogo, mas a gente começou a gravar o podcast e eu não tive tempo. Eu quero assistir o condensado desse jogo. Eu vi highlights e vi estatísticas avançadas, mas eu não vi o condensado ainda. É um dos poucos jogos que eu ainda não vi. Dessa semana 1. É um dark horse pra mim, da Conferência Nacional, os Redskins, e vamos ver. Fiquei bem contente de ver o Alex Smith nessa estreia. E a secundária, não tirando o mérito dela, mas contra o Sam Bradford, é uma secundária que joga mais em zona. Era esperado isso, né? O Sam Bradford tão mal assim, talvez não tanto, mas a secundária se portou bem, foi agressiva, teve sempre a marcação, e o Bradford ficou perdido. Os caras não tiveram 36 jardas no primeiro tempo. Foi horrível. Sentaram na vantagem e correram. Né? E... Bom, eu já teria colocado o Josh Rosen faz tempo. Na verdade, eu não teria nem contratado o Sam Darnold. Pois é. O Sam Bradford, desculpa. Concordo. Mas enfim. Agora, vamos para outros jogos. Estamos com meia hora aqui. Queria falar rapidamente de um jogo importante. Sabe de quem? Lindo, tesão, bonito e gostosão. Mas aí ele perdeu um pouco do empolgou, né? 15 de 33, 261 jardas, um passe para touchdown, uma interceptação bizonha que mostrou, eu quero emoldurar aquela interceptação e colocar Anthony Curti, Eduardo Miceli, Davis Chiodini, Henrique Bulli, todo mundo falou que o Garoppolo ainda tinha que melhorar o trabalho de pernas, e tá lá, interceptação, a pick six inclusive, né? Foi a pick six. Ele não tava com trabalho de pernas bacana. Foram 3 interceptações do time Garoppolo, pra quem não entendeu ainda de quem a gente tava falando. Eu acho que a vinheta é autoexplicativa, né? Mas pra quem não entendeu de que a gente tava falando, Garoppolo teve 3 interceptações, pior marca da carreira dele, contra uma defesa muito sólida, por isso que a gente bateu muito na tecla. Olha, beleza, ele jogou contra os Jaguars ano passado, foi um jogo que o sistema do Shanahan brilhou muito, que a defesa dos Jaguars brigou, literalmente saiu na porrada na sideline. Foi um jogo bem atípico pros Jaguars. E não tirando o mérito do Jimmy Garoppolo no passado, mas os times ainda têm outras deficiências, vamos segurar esse empolgou aí. É a primeira derrota do Garoppolo, e também, pro bem e pro mal. Não é porque a primeira derrota ele teve 13 interceptações que o Garoppolo virou o pior quarterback da NFL. Ele só não é um dos 10 melhores, como... As pessoas querem que ele seja, né? Eu falei, me xingaram, mandaram pro inferno. Tá aí, Não, mas é legal que agora ele tem tantas interceptações quanto touchdowns como o San Francisco 49er, né? Aí, importante é o equilíbrio. A consistência. São 8 interceptações e 8 touchdowns desde que ele chegou em São Francisco. Ai. E do outro lado, Dalvin Cook, 95 jardas de scrimmage, é uma aposta boa pra fantasy, eu bati bastante nessa tecla também nos podcasts de fantasy exclusivos dos nossos sócios. Tenho o Dalvin Cook em uma liga, fiquei muito feliz disso. O Adam Thielen foi a grata surpresa, 102 jardas. Surpresa já não é mais, né? Vamos combinar que... Não, nem um pouco. Nem ele, nem o Diggs são surpresas mais. E o Kirk Minha única preocupação é que além dos dois, o Eduardo Bicelli deu uma bela bocejada agora. Além dos dois, não tem muita profundidade de wide receiver nesse elenco. Mas os dois não estão dando conta do recado. Na verdade, eu ia falar o Kirk Cousins, aí eu me contive. Mas o Kirk Cousins foi muito bem, né? Operando um ataque super funcional, com peças funcionais e dando um passe lindo pro Stephon Diggs fazer um touchdown. Elogio. E é isso. Não acabou o mundo pros 49ers. Do outro lado, os Vikings confirmaram que são sim um dos favoritos para o Super Bowl 53. Ô, Russell Wilson, hein? Coitado. Amigo. O negócio não está bom quando você coloca o Von Miller contra a linha ofensiva de Seattle. Pedir pra dar merda, né? Vamos falar. É aquele gif do Capitão Nascimento antes da operação. Né? Já avisei, avisei que isso ia dar merda. O Russell Wilson foi sacado 6 vezes. Yay. Foi pressionado em 43% dos passes, ou seja, 17 dos 40 recuos. Que coisa. E a boa notícia é que no segundo tempo ainda deu uma melhorada, porque no primeiro tempo ele foi pressionado 61% dos passes. Ele foi passar a bola 18 vezes e foi pressionado em 11. Tipo, é complicado. O Russell Wilson tem 9 jogos nos quais ele foi sacado pelo menos 6 vezes. É a pior marca da NFL desde 2012, que foi o primeiro ano do Russell Wilson na liga. O que o Seattle Seahawks faz com o Russell Wilson é negligência. Olha o que aconteceu com o Andrew Luck.
É um absurdo. Isso aí, cara, ele não ter machucado severamente ainda, graças a Deus, porque é um quarterback que eu gosto, é surreal, cara, é surreal. Do outro lado, Dudu, o Denver Broncos ganha mais uma abertura de temporada, agora tem 7 vitórias seguidas em abertura de temporada, o Case Keenum fez um jogo aqui e ali, né, teve 3 interceptações, mas por outro lado teve 3 touchdowns, 329 jardas, o Emmanuel Sanders fez uma grande partida, De fato fez. e os calouros, os running backs calouros dos Broncos são a boa surpresa desse jogo, né? Ou não, porque a gente já tinha falado bastante deles também. O Royce Freeman nem tanto. O desespero, pra quem tem ele no Fantasy e tal, vem do Philip Lindsay, né? Que é um undrafted free agent, que jogou no estilo Danny Woodhead, foi super, super bem. E foi bem, de fato. Agora, o jogo terrestre de Seattle parece o São Paulo do Muricy, tá ligado? A gente não tem 2 zagueiros bons, bota 3, tá ligado? Então vamos botar quem dá pra jogar. E é isso aí. Então é um comitê lá que ninguém ainda se firmou. Dizem que o Carson se firmou, mas não sei o quanto isso é verdade. E a escolha de primeira rodada deles, o Rashad Penny, vai perdendo um pouquinho mais de espaço nesse começo. E com essa linha ofensiva, ninguém vai brilhar. Não por enquanto. Falta falar sobre algum jogo além da desgraça da minha vida? Falta falar de algum jogo né? além da desgraça da sua vida. Panthers e Cowboys, só. Cowboys. Isso. Nossa, esse time dos Cowboys é embaçado, hein? É, né, cara? Outra coisa que foi falada extensamente aqui, e um dos times que eu mais recebi mensagens, Curti, por que você não acha que tal time vai bem? Foram os Cowboys, cara. A quantidade de mensagem que eu recebi na intertemporada de pessoas contestando previsões e análises sobre Dallas foi imensa. Eu não tô culpando essas pessoas, entre aspas, razão do torcedor fazer isso. Mas que time ruinzinho, hein? Não, o time... Se o Shanley sair, essa defesa desmonta violentamente. Impressionante. Eu achei, inclusive, que o Carolina foi bem contido por essa defesa. Achei que eles iam ter mais explosão. E o Dak Prescott e Ezekiel Elliott tem um comitê de wide receivers ali do lado ofensivo da bola. Ninguém ainda mostrando serviço. Só o Cole Beasley, né, que é aquela força perene no slot. Cara, é brabo. Sem o Travis Frederick, a linha ofensiva fica sem comunicação. Inclusive o Jeff Schwartz estava fazendo um breakdown de como eles tomaram uma perda de 1 jarda quando poderia ter sido um ganho de 30 até um touchdown. E sem essa peça no meio, cara, vamos ver se o Dak Prescott vai assumir as responsabilidades de coordenar a linha ofensiva, que eu acho que é muito pra ele ainda. E vamos ver até onde eles vão, cara. Sunday Night contra o New York Giants. E o Jason Garrett bateu bastante palma? Certamente. Ele bateu, inclusive, vamos começar a fazer esse stat? Palmas de Jason Garrett? Vamos fazer essa análise e lançar? Podemos fazer no Sunday Night, porque Sunday Night Football é Giants e Cowboys. Isso, claps per game. É isso aí. Você quer fazer um drinking game? Não, porque eu não quero entrar em coma. Vamos fazer um drinking game? Não quero. Não, eu vou entrar em coma. Por que não? Porque é domingo. Não, mas vamos. Não. Mas é domingo à noite, Eduardo. Você bebe um uísque gostoso. Mas um uísque, né? Se for pra ele bater palma, eu vou beber vários. Vamos, por favor. Pensar nisso. Jared Jones disse que o Dak Prescott tá entre o Jared Goff e o Cam Newton. O Jerry Jones... Sei lá, eu ia falar uma coisa muito horrível, vou guardar. Olha, Jerry Jones, então, está entre a ilusão e a loucura, né? Nosso rei do gado, esse homem maravilhoso. Curte. Eu vou deixar essa declaração aí. Diga. Tem um último jogo que a gente não falou. Qual? O jogo mais longo da história da NFL entre Titans e Dolphins. É bem verdade. Antes de mais nada, só uma informação muito rápida. Não esperem o Le'Veon Bell essa semana, tá, gente? Não. Teve gente me perguntando, eu queria passar essa informação aqui, porque aqui tem informação. Sempre! Mas diga. Não, foi uma maratona, né? O Mariota deu uma machucadinha leve, como ele gosta de fazer. O Delaney Walker, infelizmente, está fora da temporada. E a gente viu o Kenny Stills abrindo aí a porteira. Teve 2 touchdowns. E será que ele é um cara que tinha o teto limitado pela presença do Jarvis Landry? E vai ser interessante ver isso agora, indo pra frente. Tô bem curioso. Sim, vai ser interessante. Chegamos a 40 minutos. Ai, meu Deus, vamos lá. Por onde que eu começo, hein? Eu posso começar falando que
They were who we thought they were, né? É aquela coisa. Eu não quero falar, eu não quero botação na sua ferida, Anthony. Porque foi um começo muito promissor de Chicago Bears. Né? De fato foi, e animador, né? A preocupação que fica aí do Mitch Trubisky é a travada que ele dá depois da primeira leitura e uma dificuldade perene que ele tem de olhar para a esquerda. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele é tipo o Robocop. O Trubisky é o Robocop. Ele não consegue virar o pescoço. Ele não consegue, ele simplesmente não consegue. Vamos ver o quanto dá. E aquele gif do primeiro tempo, que o Trey Burton tá aberto, ele não passa a bola. Rapaz, aquela imagem me deu, olha, ânsia. com a voz embargada, cara. Me deu uma coisa ruim no peito. Aquilo foi horrível. Eduardo, me deu uma coisa ruim, cara. Sabe quando foi a última vez que eu senti isso? 2013. Qual foi 2013? 2013, que um belo domingo eu acordei assim, aí um amigo meu mandou assim, ó a foto que a sua ex postou no Facebook, era tipo minha ex bêbada deitada no chão. Que espetáculo. Aí eu olhei aquela foto, me deu uma coisa ruim, aí foi a mesma coisa ruim que me deu quando o Bulho mandou no WhatsApp aquela foto. Ó, rapaz. Não, aquilo ali é trevas mesmo. Vamos lá, vamos se recompor. Falar de coisa boa. Ômega 3 da Top Term. Vem das águas frias e profundas da Noruega. Não, brincadeira. Kellen Mack, interceptação, touchdown defensivo, sec, fumble forçado e fumble recuperado. Vou passar a informação pro John Gruden. Sabe quem foi o último jogador que fez isso? Kellen Mack. O Kellen Mack dos Raiders! Aê! Muito bom, John Gruden! Parabéns! Parabéns, John Gruden! Louca. Cara, esse podcast tá fantástico. Eu amo esse podcast. Na boa, a gente tá gravando um dos melhores episódios da história. Ainda bem que deu pau na internet ontem. Mas vamos lá, vamos falar de coisa triste pra mim, pelo menos pro torcedor dos Packers. O Aaron Rodgers sem um joelho, eu não sei se você viu um vídeo depois da entrevista coletiva dele. Cara, ele mergulhou numa piscina de analgésico. Eu também já fiz isso, recomendo. Sacanagem, tô brincando. Cara, ele tava em outra dimensão, velho. Ele parecia a Grazi Massafera no Verdades Secretas. Excelente série, inclusive, pra quem não viu. Alex, a Angel. Putz, eu vou ver de novo, eu acho, Verdades Secretas. É muito bom. Os Packers sem o Aaron Rodgers têm 6 vitórias, 11 derrotas e 1 empate, com o Aaron Rodgers 95 vitórias e 48 derrotas. Tem uma estatística do beisebol que eu falo bastante no ESPN League, porque é um programa ecumênico. Eu me sinto o Padre Marcelo Rossi quando eu faço o ESPN League. É uma coisa assim ecumênica, vários esportes, então tem que puxar as outras coisas. No beisebol, cara, olha o que eu acabei de falar. Eu tô tomando água só pra não fazer nenhum comentário, vai lá. Eu me sinto o Padre Marcelo. No beisebol tem uma estatística que é vitória sobre a média. Porque como o beisebol tem 162 jogos na temporada regular, você consegue medir bem até quantas vitórias um cara contribui pro time em relação a um reserva marromeno. Se existisse essa estatística na NFL, e não existe, o máximo que tem é o Yards Above Replacement do Football Outsiders, você daria pelo menos umas 6 vitórias por ano a mais pros Packers, 5 vitórias, porque o Aaron Rodgers tá lá. Né? E ano passado foi bem nítido isso. Foi uma história de 2 tempos diferentes. Primeiro tempo o Chicago Bears dominou completamente, a defesa ajudou demais o Mitch Trubisky porque deixou ele em situações muito confortáveis. Tava tudo desenhado pelo Matt Nagy, mas no segundo tempo eu senti que o Matt Nagy não tinha respostas imediatas. A gente critica muito o Mike McCarthy, o torcedor dos Packers critica muito o Mike McCarthy, mas a linha ofensiva de Green Bay fez um trabalho fantástico no segundo tempo, a pressão diminuiu demais e foi extremamente importante que diminuísse, porque o Aaron Rodgers estava machucado, com o joelho todo bugado. No primeiro tempo, o Aaron Rodgers foi pressionado 50% dos snaps. Isso não é uma estatística que eu estou inventando, é uma estatística da ESPN americana. No segundo tempo, ele foi pressionado em 17%. Isso fez com que a jardas por tentativa dele do primeiro tempo saísse de 1.9 para 11.9. A porcentagem de passes completos saísse de 43%. Eu tava trabalhando agora como comentarista, como profissional, como analista, mas começou a dar uma coisa ruim de novo no peito. Pra 74%. Só fala um pouco aí, velho. Por favor, que me dê uma coisa ruim aqui. Tá difícil, cara. Puta. Foi uma ressuscitada braba. Mas eu quero falar de coisas boas do Chicago Bears. Eu quero falar de um jogador do Chicago Bears que me deixou muito, muito contente com a evolução, que é o Jordan Howard. Jordan Howard
teve um uso gigantesco, e ano passado a gente fica falando, ele sai quando o Terry Cole entra pra receber passe, só que domingo ele correu 22 rotas, o Terry Cole correu só 10. Ele teve 5 targets, ele pegou as bolas, ele teve uma média de 13 rotas e 2 targets por jogo em 2017. Isso já aumentou para 22 e para 5 no domingo. Então, o Jordan Howard pode ser um dos pilares defensivos. Saiu uma matéria que o Xavier Rhodes, eu acho que foi ele, falando dos 7 melhores jogadores da NFC North. Em quarto lugar estava o Jordan Howard, que é uma força a ser tacleada. Então, se o jogo do Chicago Bears passar por essa utilização do Jordan Howard, o ataque melhora como um todo. E o Trubisky consegue ser desonerado um pouquinho. Eu só tô falando de coisa boa, não tô falando do jogo, tô falando de coisa boa. Eu fiz uma enquete no Twitter, o que você prefere? Perder de 40 pontos de diferença, como aconteceu com os Lions, ou tomar essa virada que o Chicago Bears tomou? Não sei, porque eu confesso que houve algumas declarações, como por exemplo do calor do Anthony Miller no Twitter, dizendo que os Bears não vão deixar isso acontecer mais. Houve boas declarações nesse sentido, mas eu tenho medo do time dar uma desmontada psicologicamente depois dessa derrota. Eu sinceramente tenho medo. Mas assim, vamos deixar bem claro, os Bears tomaram essa vitória, essa derrota, né, tomaram essa virada para um dos melhores quarterbacks da NFL, um dos melhores quarterbacks da história, um dos 5 melhores quarterbacks da história, um cara que é praticamente um mago, um cara que tá em outro nível, um cara que é um gênio, um cara que faz as coisas difíceis parecerem fáceis. Então não é demérito nenhum, com todo respeito, mas não é demérito o Chicago Bears tomar essa derrota. Foi inexperiência, mostrou que é um time cru, mostrou que não é um time pronto ainda, mas é um time que mostrou muitas coisas boas. E acontece. Ano passado, por exemplo, tudo bem, sofreram várias lesões, mas puxando de novo para outro esporte. O New York Yankees era um time que era muito jovem e que acabou indo mais longe do que se esperava. Ano passado, o Los Angeles Rams mostrou um time bom, mas que também pecou em algumas coisas, como a gente viu nos playoffs contra os Falcons. Então, natural, faz parte. Espero que seja dores de crescimento, espero que os Bears evoluam a partir disso. E houve coisas boas. Vamos ver semana 2, que é o que o médico receitou, né? Vamos combinar que esse pass rush jogar, esse front seven jogar contra a linha ofensiva de Seattle é uma maravilha. Claro que a gente tem que respeitar o Russell Wilson, mas é uma maravilha. Exatamente. Algo a mais? Algo a mais sobre esse jogo? Eu acho que você falou tudo. Fazer eu falei do Mitch travado, Aaron Rodgers é muito, muito bom, mas todo mundo já sabia disso. E falei do Jordan Howard, que é uma grata surpresa sua utilização tão notável. E vale lembrar que eu sou um idiota, eu sou um imbecil. E eu apostei, né? Comigo mesmo, o que me torna mais babaca ainda. E em caso de derrota dos Bears no Sunday Night Football contra os Packers, eu estaria de bigode na próxima vez que eu aparecesse na TV. Vai estar lindo. Isso acontecerá na sexta-feira, às 7h30 da noite no ESPN League. Estarei lá. Digo, vendo, não lá. Quando você vier pra São Paulo, a gente dá um jeito. Aí a gente se vira. Ai, Eduardo. Tony. O negócio é... Que semana, hein? Não, como eu falei pra você ontem, é um sorvete napolitano de derrotas. Você tem 3. Você pode escolher se você boa. Você pode escolher a derrota do Saints, que é aquela derrota, tipo, porra, ninguém esperava, foi horrível, foi um sofrimento terrível e horrível até o final. Tem a derrota esperada, que é dos Raiders pros Rams, é um time melhor mesmo. E tem a derrota da sofrência, que é a derrota de virada nos últimos 2 minutos de jogo, que é a derrota do Chicago Bears. Então aqui esse podcast aqui tá uma que bom de sofrimento. Você escolhe aí o seu sabor. Você quer o morango dos Saints, a baunilha do Chicago. Ela é o morango aqui do Nordeste. Não, olha só, olha que bacana. Você pode pegar o chocolate que os Saints tomaram, a derrota padrão baunilha aí dos Raiders, e aí o morango do Chicago Bears. Dos Ravens? Dos Raiders. E pior que morango é meu sorvete preferido do então napolitano. Fica aí associado com Kurt. E sabe o que é o pior de tudo? Morango, a fruta, eu nunca comi. Eu não gosto. Eu acho meio nojento aqueles pontinhos pretos. É bonzão. Parece um nariz com cravo. É bom gostoso. Ó, a gente prometeu meia hora, mas foram 50 minutos. É só a gente se conter pra semana que vem. Não sei se a gente vai conseguir isso. Mas tudo bem, amanhã tem outro podcast, então na quinta-feira a gente vai gravar a prévia da rodada. Amanhã tem Thursday Night Football entre Bengals e Ravens. Vamos ver se os Bengals
do que são feitos, né? Afinal de contas, jogaram contra um time de Master League do Unileven. Se você me falasse que a defesa dos Colts tem Castolo, Minanda, Ivarov e Ximenes, eu acreditaria. Tá aí a referência pra quem jogava Unileven em 2008, vai sacar essa referência boa aí da Master League. É um time com uma defesa completamente aleatória, tipo, tem o Malik Hooker e é isso aí. Pois é. Com todo respeito, mas parece, não dá, é um time muito pra fraco. quem joga FM, né, Football Manager, parece time de regente, tá ligado? Aquelas pessoas que o jogo cria depois que todo mundo se aposenta. É isso. Pois é. Mas, gente, é isso. Fizemos todo o estrago que podíamos. Eu queria agradecer a vocês pela espera, pedir desculpas. Não foi culpa nossa, foi a NET que ferrou tudo. Pedir desculpas pela demora em postar esse podcast. A gente vai tentar, inclusive, sei lá, começar a gravar na segunda-feira. Vamos ver se a gente consegue, Segunda Dudu? é bom. A partir de semana que vem. Aí a gente já solta o podcast fresquinho. E evitar chegar a 50 minutos, né? Pois é, não, com certeza. Na segunda-feira a gente pode fazer o review da rodada inteira. E quando a gente falar das prévias, a gente dá um bisuzinho do Monday Night. Só pra não ficar vazio. Exatamente. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever nos nossos feeds, né? São coisas diferentes, né? O nosso site, o ProClube, você assina, é pago. Depois de 7 dias, tem 7 dias de trial. Mas o nosso feed, você bate o aplicativo. No próprio iOS, para quem tem iPhone e iPad, já vem com o aplicativo instalado, o aplicativo Podcast. Basta você procurar pelo meu nome, ou por NFL no Pro Footballcast, ou por NFL, ou na Aba Esportes, porque a gente está constantemente como um dos podcasts de esportes mais ouvidos do Brasil. Então procure lá o nosso podcast, se inscreva, porque o aplicativo te avisa quando tem podcast novo. Estamos também no Spotify, bit.ly/podcastNFL, ou na aba podcast, você pode procurar no Spotify por NFL, ou na aba Esportes dentro de podcast, ou pelo meu nome, mesma coisa, mesmo procedimento. Estamos no Google Podcast, estamos no TuneIn, estamos no Pocket Cast, para você que tem TIM, que parece que tem plano de graça, estamos no Deezer também. Estamos em vários aplicativos de música que tem a sua aba podcast, ok? Ou no seu aplicativo podcast preferido, porque ele puxa o feed. Só não estamos mais no SoundCloud, ok? Então fica a dica aí para você se inscrever e quando tem episódio novo, o seu celular te avisa com notificação, que nem quando avisa quando o seu crush deu like na sua foto no Instagram. Perfeito. Né? E é isso, Eduardo Miceli. Vamos ver aí se semana que vem eu volto mais feliz. Espero que a teoria do azar no jogo, sorte no amor, ela se concretize, né? Quem sabe aí eu encontro uma pessoa que esteve perto de mim muito tempo, mas ao mesmo tempo não a conheci, que gosta de futebol americano. Vai dar. Não sei. Vamos esperar que isso aconteça. Né? Porque no domingo passado mandaram um monte de foto de casal no jogo Texans e Patriots que eu comentei. Eu fiquei meio chateado com isso. Fiquei chateado com a produção. E aí lançamos a hashtag NFL do Amor. E quem sabe eu consigo alguém aí pra assistir os jogos. Ai. É o mínimo. Depois que aconteceu com o Chicago Bears, é o mínimo que o universo tem que me dar, é isso. Correto. Certo? Dudu, um beijo carinhoso pra você. Beijo. Então, fica todas as dicas aí, pessoal. Assine o nosso site. Você que gosta do nosso trabalho, você pode contribuir para ainda mais podcasts e pra gente pagar nossas contas. Em profutbol.com.br/oferta podcast, oferta de 30% de desconto plano anual vai até segunda-feira que vem, a gente estendeu. Também na nossa loja tem um monte de besteira que a gente fala, actionshop.com/profutbol, e se inscreva no nosso feed. Dudu, beijo Só carinhoso. pra falar, galera, se Deus quiser. hoje de noite vai sair o segundo episódio do plano de jogo, dando dicas pro NFL Challenge e pro Fantasy no geral, né? Porque o que eu falo lá se aplica mais pro NFL Challenge, que você pode escolher toda semana, mas tudo que você ouvir lá serve pra qualquer tipo de fantasy. Então fiquem de olho no Instagram da NFL Brasil hoje de noite. Qual que é o link para as pessoas se inscreverem nesse fantasy mais simplificado, né, para o mercado brasileiro? nflchallenge.com.br. E você sendo o maior pontuador da semana, né, uma coisa meio cartola, você concorre a uma viagem pro Pro Bowl no final do ano. E se você for o maior da semana, você ganha que eu gosto do boné. E aí tem coisas interessantes, porque é meio daily Total. fantasy, né? Você muda o seu time toda semana. Então, por exemplo, uma boa pedida para essa semana, já vou roubar essa sua dica que você vai dar no plano de jogo, é o Christian McCaffrey, né? Sim, foi exatamente isso que eu falei. Porra, cara, que bom que você tá me ouvindo. Porque o McCaffrey A gente, não tá me tô te ouvindo, é que a gente pensa igual. internamente, no coração. A gente tá ligado, né, cara? E o Christian McCaffrey é a maior dica de todas. Ele teve o maior número de snaps da carreira no domingo, 86%. Ele foi na Red Zone mais que o CJ Anderson, foram 8 snaps na Red Zone contra 4. E ele vai contra a defesa que mais cedeu passes a running back
em 2015, 16 e 17. Literalmente, número 1 da NFL, sem o Deion Jones, sem o Keanu Neal. Então, Christian McCaffrey é maravilhoso, lindo de Deus, gostoso pra semana. Então eu vou terminar o podcast lendo meu horóscopo. 12 de setembro, horóscopo do dia para Libra. A Lua se une a Vênus em Escorpião, recebe um tenso aspecto de Urano em Touro e Marte em Aquário, indicando um dia de movimento positivo nas finanças. Bom, Uma promoção, um novo negócio envolvendo contrato e aumento de seus rendimentos pode ser firmado a qualquer hora. João Palomino, Germán Hartenstein, caciques da ESPN. Espero que vocês sigam o meu horóscopo, me promovam. Eu não sei como eu seria promovido. Porque no Pro Football eu já sou o Imperador Palpatine. Então, não sei, esse horóscopo tá bem errado. É isso. Gente, um beijo carinhoso pra todos vocês. beijo. E até a próxima. Tchau.